Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos falar sobre um tema crucial a todas as empresas: saúde e segurança do trabalho. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, gostaríamos de trazer Jorge Coelho. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O Jorge Coelho, ele é fundador da Labore Saúde Ocupacional, que é uma empresa que faz parte do Grupo Medivo. O Jorge ele tem mais de 20 anos de experiência na área, ele tem formações na área da saúde, como fisioterapia, ergonomia e também é advogado. Bom, Jorge, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui hoje. E para que a gente possa começar, você pode explicar o que é saúde e segurança do trabalho? Muito obrigado, agradeço o convite, a participação, em estarmos mais uma vez conversando sobre esse tema que eu gosto bastante de falar. Quando nós falamos em saúde e segurança no trabalho, nós estamos falando de uma grande área que é a saúde ocupacional. A saúde ocupacional, então, ela vem de uma legislação muito abrangente, que são as normas regulamentadoras, que são leis especiais. Também nós temos alguns dispositivos na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, que falam sobre alguns aspectos de proteção à saúde do trabalhador, segurança, e também a própria Constituição Federal do Brasil traz alguns dispositivos acerca desse tema. A Lei 5.213, ela fala, em específico, das normas regulamentadoras, as NRs, de saúde e segurança no trabalho, que hoje no Brasil são 38 normas regulamentadoras. Cada uma delas possui um assunto específico e vamos conversar sobre as principais, quais são, como elas funcionam, e eu espero contribuir em explicar como é que funciona a área de saúde e segurança no trabalho. Jorge, por que a área de saúde e segurança do trabalho é tão importante dentro das empresas? A área ela é importante porque ela ajuda a preservar a saúde do trabalhador que é exposto em algumas atividades a riscos ocupacionais, e também ela é importante porque evita acidentes. É uma série de acidentes de trabalho que podem ocorrer, A área de saúde ocupacional, de saúde e segurança, SST, como nós chamamos, ela previne doenças e acidentes. Então, é uma área de prevenção, onde as grandes áreas de medicina, direito, engenharia estão presentes. Você falou agora de riscos. Quais são os riscos que as empresas possuem, os riscos ocupacionais? Os principais riscos, eles são divididos em 5 grandes categorias. Nós temos os riscos químicos, físicos, biológicos e também os riscos ergonômicos e de acidentes ou riscos mecânicos. Então, essa classificação de riscos, ela abrange toda a nossa área. E é muito fácil explicar a nossa área porque o entendimento inicial dela é entender o potencial de risco que cada atividade possui. Então, a primeira abordagem que nós fazemos nas empresas é uma abordagem de identificar quais são os riscos que as atividades daquela empresa possuem. Então, nós fazemos um trabalho de identificação baseado numa metodologia de GHE, que significa grupos homogêneos de exposição, onde nós avaliamos esses riscos após uma identificação, nós mensuramos ou por método qualitativo ou quantitativo a presença e o grau de existência desses riscos, e o quanto eles podem afetar a saúde do trabalhador ou o potencial que eles têm para que se gere um acidente de trabalho. E o nosso papel é, primeiramente, eliminar esses riscos e, não sendo possível eliminar, diminuir o máximo possível. E como que a legislação brasileira aborda essa questão da saúde e segurança? Quais são as principais normas que as empresas precisam seguir? Nós estávamos falando antes das NRs, que são as normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras, que são 38 no Brasil, vou comentar com você quais são as principais. Então, nós temos a NR1, que atualmente ela fala da ordem de serviço ou
atualmente também do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. O PGR, que tem um prazo de validade de 2 anos nas empresas, é um documento que identifica e avalia e quantifica todos os riscos, mas ele serve como um grande guarda-chuva de todas as outras ações e programas que a empresa ela deve possuir. Então, o PGR, que é a norma regulamentadora 1, né, número 1, ela trata deste assunto. Tá? Nós temos uma outra NR que é muito importante e ela serve até para desmistificar muitas coisas que o desconhecimento dos empresários, o desconhecimento das empresas, principalmente o setor de recursos humanos, contabilidade, quando a empresa é menor, é o contador que orienta muitas vezes essa empresa. E a NR4, ela trata do SESMIT, que significa Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho. Então, ele também classifica cada CNAE, que é Código Nacional de Atividade Econômica, que nós conseguimos ver, né, no cartão CNPJ da empresa, o CNAE principal, por meio dele, ele recebe uma identificação de grau de risco. Existem 4, grau de risco 1, 2, 3 e 4. Cada grau de risco, ele possui uma classificação do 1, que é são riscos mais leves, ao 4, que são riscos mais graves. Então, essa norma regulamentadora, ela serve para dizer que, de acordo com a atividade econômica e o número de funcionários, a empresa deve contratar ou não profissionais do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho. E quais são esses profissionais? Uma pergunta muito comum. Então, nós temos o técnico de segurança do trabalho, que é o profissional que aparece primeiramente na graduação da tabela do anexo 1 da NR4, que é um profissional de nível técnico, que é a pessoa, muitas vezes, que é a entrada, né, o profissional de entrada que nós dizemos, é o primeiro que aparece na tabela da NR4. Então, dependendo do número de funcionários que a empresa tem e do grau de risco, ela tem que ter um técnico de segurança do trabalho ou não. E funciona assim, é uma tabela que cruza dados. Se eu tenho uma empresa de grau de risco 4, acima de 50 funcionários, eu tenho que ter um técnico de segurança do trabalho contratado, necessariamente. Se a empresa é do grau de risco 1, esse número já passa para mais de 500 funcionários. Então, uma primeira identificação que tem que ter na NR4 é essa. Qual o grau de risco que aquele CNAE, né, aquele Código Nacional de Atividade Econômica, possui, para que a gente possa graduar e entender onde que a empresa está e o que ela precisa ter em relação aos profissionais. Então, além do técnico de segurança do trabalho, nós temos o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho, e a NR4 traz outros. Então, aí que entra uma abrangência muito grande de outros profissionais que podem, né, fazer parte ou não desse SESMIT. Então, quanto maior o grau de risco e o maior número de funcionários, maior é o número de profissionais que esse SESMIT precisa ter. Aqui em Maringá, nós já tivemos clientes, grau de risco 4, com mais de 1.000 funcionários. Imagina o tamanho do SESMIT dele, tinha mais de 20 pessoas. Então, a tabela da NR4 ela é bem gradativa. Nós também temos uma outra norma que eu acho que é a mais conhecida aí pelos RHs e pelas empresas, que é a NR5, que ela trata da CIPA. E sobre a CIPA, a gente já tem vários vídeos gravados sobre ela, que dispensa aí muitas outras considerações, a não ser agora que pelas mudanças na legislação nós temos o enquadramento do assédio, né, dos assédios dentro da NR5 também, como forma de prevenção
e combate a esse fator de risco, que é um dos fatores de risco do trabalho também. Nós temos a NR6, EPIs, que trata a respeito dos EPIs, e temos vários vídeos também falando sobre EPIs, disponíveis aí nas nossas plataformas. A NR7, que fala sobre o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e do RA, que é o Relatório Analítico do PCMSO, que trata aí da conformidade dos exames. Nós temos a NR9, até então, que tratava do PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que hoje integra o PGR. Nós temos a NR15, que trata de insalubridade, a 16, que fala de periculosidade, a 17, que fala de ergonomia, e várias outras NRs específicas. Eu destaquei essas porque essas são as mais comuns dentre todas. E nós até já temos outros vídeos falando em específico da legislação de SST, né, que não é o tema hoje da nossa conversa, mas são 38 normas específicas, e até cito como exemplo algumas delas, como a NR32, que ela é específica para hospitais e estabelecimentos de saúde. A NR12, ela é específica para máquinas e equipamentos. Então, temos aí várias outras, como a 33, que fala sobre trabalho em espaço confinado, a 35, que fala sobre trabalho em altura. Então, nós temos aí um rol muito grande de normas e que estão também em constante mudança, que são, né, as normas de SST, que são as normas de saúde e segurança do trabalho da legislação brasileira. Então, o nosso trabalho é adequar as empresas dentro dessas normas regulamentadoras. Jorge, e quais são as responsabilidades das empresas, dos funcionários, diante de todas essas normas que precisam ser cumpridas? Tanto as empresas quanto os colaboradores, os funcionários delas, eles têm responsabilidades diante da saúde e segurança, né, do trabalho. Então, a responsabilidade maior é da empresa em relação à adequação, né, de estrutura, de compra de EPIs, de realização dos exames ocupacionais, né, que nós sempre ressaltamos aí a sua importância também. E a do trabalhador é de seguir as normas regulamentadoras e participar dos treinamentos e fazer a utilização do EPI. Inclusive, cabe medidas administrativas da empresa caso o colaborador ele não esteja fazendo uso dos equipamentos ou se colocando em riscos. Assim como também um trabalhador pode se recusar a se colocar em riscos também de trabalho. Então, tanto a empresa quanto os trabalhadores, eles têm direitos e obrigações no que tange a área de saúde e segurança no trabalho. E atualmente, é a visão que a legislação tem trazido, mas que desde o começo a gente traz, é da participação efetiva dos trabalhadores nos processos de identificação dos riscos e levantamento e mitigação dos riscos ocupacionais também, porque ninguém melhor que os trabalhadores conhecem o dia a dia do trabalho, as operações, as atividades, as tarefas e como elas podem ser mais seguras. Então, é uma forma que nós trazemos de adequação à legislação e de prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. E quais são os benefícios para uma empresa investir em saúde e segurança do trabalho? Você consegue compartilhar com a gente alguns exemplos de alguns resultados positivos que você já viu? Sim, essa sua pergunta ela tem duas respostas, tá? Por quê? A primeira resposta é a adequação à legislação. É uma obrigação acessória. O não cumprimento das normas regulamentadoras, ele constitui infração penal punível com multas, que tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério do Trabalho e outros órgãos fiscalizadores podem
exigir o seu cumprimento. Então, assim, um grande benefício é estar adequado à legislação, é estar de acordo do ponto de vista de compliance, a legislação de SST brasileira. Um outro benefício, também muito grande, é a preservação da saúde dos trabalhadores, e para isso nós temos diversos programas que não estão obrigatórios nas legislações, como um exemplo bem rápido, o programa de ginástica laboral, o programa de condicionamento físico, de saúde mental, entre outros, que até então não são obrigatórios, mas que beneficiam muito a saúde dos trabalhadores, porque são programas que vão além, né, das obrigações das normas regulamentadoras. Porém, a minoria das empresas elas têm essa consciência da importância desses investimentos. E elas têm visto a nossa área como uma obrigação, como um custo, e a gente chega a ouvir muitas vezes que se não fosse obrigatório, ela nem faria. Ela nem chegaria a fazer nada porque ela não vê importância e valor, né, nessas obrigações. Por isso que são atividades, né, que são obrigatórias por lei, passíveis de fiscalizações, penalizações e que podem ser cobradas por essa forma como um todo. E exemplos de cases, né, de sucesso, nós temos vários, né, com empresas. Tanto do ponto de vista legal, porque a nossa atuação ela é bem específica em alguns casos de autuações de empresas que não são clientes e já chegam a nos procurar com alguma fiscalização em curso, e nós atuamos junto aos órgãos fiscalizadores, defendendo as empresas ou apresentando para eles o rol de documentação de acordo, né, com as normas, e para isso nós somos muito procurados, porque uma baliza infeliz da nossa área é preço e o barato sai caro. Então, uma hora que recebe a fiscalização, nós somos muito procurados, né, por essas razões e por esses motivos. E quando a gente é chamado, muitas vezes dá tempo, sim, de resolver uma situação, de entregar dentro do prazo que o fiscal estipulou aquilo, né, que ele está pedindo, porque essa compreensão às vezes não é tão clara para profissionais que não estão acostumados ou habituados com a área. E também temos outros cases de prevenção da saúde dos trabalhadores, como redução do número de atestados, redução de absenteísmo, redução de queixas de dor, desconforto, melhoria na produção e na produtividade, que são campos onde também conseguimos diagnosticar e tratar, né, condições de trabalho diversas para que a gente tenha, enfim, uma atuação bem específica no sentido de melhorar, né, quadros de empresas que estão com muitos afastamentos, a gente conseguir identificar a causa desses afastamentos e fazer um trabalho específico curativo, né, e depois preventivo para que novos casos também não apareçam. Recentemente, temos ouvido falar muito sobre os exames toxicológicos. Explica para nós a importância desses exames e quando que eles são obrigatórios. Os exames toxicológicos tiveram uma mudança recente na legislação, inclusive entrou na obrigatoriedade do envio para o e-social, no evento S2221, e para os motoristas profissionais, ele precisa ser executado, ele precisa ser feito. A sua periodicidade atualmente ela é randomizada, ou seja, é feito de forma aleatória. E ela identifica 3 grupos de químicos que podem ser identificados e que podem alterar a saúde do trabalhador no sentido a gerar um fator de risco que possa causar acidentes de trânsito. Por quê? Os acidentes de trânsito ou de trajeto, eles também são considerados acidentes de trabalho. Então, o monitoramento da saúde no
no caso do uso e abuso de substâncias ilícitas, através, né, dos exames toxicológicos, eles estão passando por uma série de modificações que têm sido objeto, né, de muitas dúvidas das empresas e que a gente possui, então, uma forma, né, muito ágil, muito rápida, muito esclarecedora de poder fazer esse atendimento, né, com melhor custo-benefício e, enfim, explicar para as empresas essas mudanças também que acontecem na legislação. Nesse ano de 2024 e no ano de 2023, houveram muitas mudanças na legislação de SST por meio de decretos, normativas, portarias, resoluções, alterações nas normas regulamentadoras, atualizações, entre outras, que a gente observa ainda que são objetos de dúvida de muitas empresas. E por essa transformação rápida, nós estamos nos propondo, né, por meio deste canal, atualizar as empresas para que elas possam receber informações, né, mais atualizadas do que as normas pedem, porque existe muita confusão no que está valendo, no que está valendo. A exemplo do que eu acabei de dizer, né, do acidente de trajeto, teve uma época que ele não foi mais considerado acidente de trabalho, então, e voltou. Então, as leis, elas mudam numa velocidade muito grande, a gente precisa estar atento a essas mudanças, como essa do exame toxicológico que nós estamos falando agora também. E, inclusive, para fazer essa assessoria às empresas, né, de atualização. Exatamente. E os nossos clientes também recebem informativos, né, periódicos, para que eles saibam e conheçam essas alterações das normas regulamentadoras e de tudo que envolve esse universo de saúde e segurança no trabalho. E agora falando sobre o e-social, como é feito o envio dessas informações de SST para o e-social e quais os desafios que as empresas enfrentam nesse processo? O envio de dados para o e-social, nós fazemos por meio de uma procuração eletrônica, diretamente do nosso sistema. Nós usamos o sistema SOC, que é um sistema de referência no mercado. Ele o evento do toxicológico, ele é um evento como qualquer outro dos 3 que nós vamos falar. Então, são 4 eventos de SST hoje. O S2220 de monitoramento de saúde do trabalhador, o S2240 do ambiente de trabalho, o S2210 que é da CAT. Então, esses eventos, eles devem ser enviados conforme a periodicidade que eles ocorrem, né, na realidade. Então, a importância de se enviar esses dados para o e-social é que ele é uma transformação de envio de dados de SST previdenciária e não trabalhista. Tá? Tudo que a gente falou antes aqui, né, anteriormente aqui nessa nossa conversa, são documentos trabalhistas, né? Finalidade trabalhista, com exceção do do LTCAT, com exceção do laudo técnico de ambientes e condições de trabalho, com exceção desse documento, todos os outros são documentos trabalhistas. O LTCAT é o que dá a base para o evento S2240 do e-social, que ele identifica o que é e o que não é aposentadoria especial. Quais são as atividades que geram ou não geram aposentadoria especial. E um detalhe bem importante, um detalhe bem interessante, é que o PPP acabou também de ser alterado. O PPP ele sai automaticamente no portal Gov do trabalhador. Então, a aposentadoria especial ela mudou recentemente e é feita de forma automática. E esse envio de dados é feito tudo via sistema, via software. Então, alimentamos os dados via procuração da empresa, enviamos esses dados para o e-social, que é alimentado, né, com base nos eventos que vão ocorrendo
por meio dessa nossa assessoria, dos exames, das inspeções de trabalho, da alimentação das CATs e dos exames toxicológicos. Jorge, quais são as possíveis multas ou penalidades que as empresas podem enfrentar, né, podem sofrer, no caso do não cumprimento dessas normas de SST? Existe uma norma só para isso. Existe uma norma regulamentadora que só trata dessas condições, que é a NR28. Tá? Então, essa norma ela traz as penalidades, porém, existem mais. Então, para cada não conformidade que existe nas NRs, existe um tipo de penalidade. Tá? Uma multa que é baseada em UFIRS. Atualmente, também, pelo E-Social, existe um novo rol de multas que eles são feitos conforme o não envio das informações. E essas multas são progressivas. Apenas não enviando os eventos de SST, essas multas podem chegar até 240 mil por ano. Então, dependendo, obviamente, do tamanho da empresa, dos eventos não enviados, uma CAT não enviada, a título de curiosidade, ela pode variar de 4 a 40 mil reais conforme as reincidências vão acontecendo. Então, as multas elas são bem variadas, os valores são feitos como forma da empresa se preparar, e também nós temos uma tabela, né, num e-book que nós preparamos dessas multas para que as empresas saibam qual que é o custo de não fazer, né? Então, a gente vinha ouvindo aí ao longo desse tempo todo que era muito mais barato não fazer do que fazer. Só que esse jogo agora inverteu. É muito mais barato agora fazer do que deixar de cumprir essa obrigação. E o E-Social foi uma forma de fiscalizar isso. Está sendo uma forma e vai ser uma forma de fiscalizar isso, porque agora o envio, a prestação das informações é via sistema. E também isso não impede nem inibe as fiscalizações que possam ocorrer nesse sentido. E se uma empresa recebe uma multa, uma penalidade, como que ela deve agir? Ela primeiro deve verificar a procedência ou não daquela multa e a razão por que ela ocorreu. Segundo, a responsabilidade. Ela prestou aquele serviço, ela prestou aquela informação, ela enviou ou ela não enviou. Então, existe sim um campo de defesa, caso ela tenha executado, caso ela tenha feito. Porém, é muito importante, principalmente, verificar de quem era a responsabilidade. Uma multa muito comum que eu prevejo que vai acontecer é a não realização dos exames periódicos. Muitas empresas não fazem os exames ocupacionais periódicos, mas a responsabilidade é de quem? Então, é uma responsabilidade contratual. Nós colocamos, em cada negociação que nós fazemos, a estipulação dessa responsabilidade. Então, caso seja nós, prestadores de serviço, então nós comunicamos à empresa que naquele período ela tem que fazer o exame periódico com seus colaboradores daquele mês. Caso ela não envie, a responsabilidade é dela. Caso eu não comunique, a responsabilidade é minha. Porém, se eu não ficar com se eu não tiver contratualmente essa responsabilidade de comunicar, é ela que deve arcar, então, com essas multas e essas penalidades. A emissão da CAT, do comunicado, né, de acidente de trabalho, é um tema muito importante. Você pode explicar para nós o que é a CAT e quando que ela deve ser emitida, se tem algum prazo específico? A CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Existe no Brasil uma grande subnotificação de acidentes de trabalho que não são abertas às CATs, e é muito simples de identificar quando a gente deve ou não abrir. A CAT ela deve ser aberta quando ocorre um acidente de trabalho. Então, devemos entender o que é um acidente de trabalho. Então, existe a definição legal e que nos traz que é sempre quando ocorrer lesão ocasionado no trabalho. Então, entram os acidentes de trajeto e
os acidentes de trabalho típicos e as doenças ocupacionais. Quando é acidente de trajeto é muito fácil de entender. Acidente de trabalho típico também, ocorreu lesão, teve afastamento ou não, a CAT deve ser aberta, né? E doença ocupacional, existe o NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que cruza automaticamente. Então, se um colaborador ficar afastado por uma doença que tenha o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, cruzado com seu CNAE, com o Código Nacional de Atividade Econômica, ele já vai ser considerado acidente de trabalho. Então, por isso que é importante ter uma assessoria de medicina do trabalho muito próxima e muito séria para que se consiga identificar esses fatores de quando uma lesão, um acidente, uma doença é do trabalho ou não. Quando uma doença é do trabalho, não. O acidente sempre é. E ela tem um prazo para ser aberta? 24 horas. 24 horas. Após o início. E as consequências, caso a empresa não faça essa emissão da CAT? São as multas, tá? Por não abertura da CAT, por não ocorrência dela. E também a empresa pode sofrer aí diversas outras sanções na esfera trabalhista. Jorge, qual é o papel da Medivo nesse processo? Como é feita essa assessoria para as empresas? As empresas, nós atendemos todos os tipos, tanto aquelas que possuem o SESMIT, que nós falamos anteriormente, quanto aquelas empresas que não têm nenhum profissional técnico, engenheiro, médico e nenhum outro do segmento do SESMIT, conforme a NR4. Então, todas as empresas que possuem trabalhadores, elas devem ter uma assessoria em medicina e segurança do trabalho. Então, de forma muito simples, funciona medindo os riscos, quais são os riscos que aquela empresa tem, quais são os exames que ela precisa fazer, e a assessoria ela gira em torno, então, dos laudos ou documentos e programas que a empresa deve possuir e dos exames, e monitorar os acidentes, as doenças e todos os fatores que vão ocorrendo nessa jornada, né, de movimentação de pessoas. E a Medivo, ela é especializada, então, nessa área, atende diversas empresas com os nossos diferenciais que nós já comentamos e principalmente assessorando no envio de dados para o e-social. Nós atendemos clientes, por exemplo, que fazem o envio de e-social por eles mesmos. Então, nós atendemos apenas com exames. Nós atendemos outros clientes que terceirizam para nós todos os serviços de SESMIT e onde o quadro interno nos apoia e nos dá suporte. Então, nós temos clientes de 1 funcionário até 5.000, então, valores aí ilimitados. Então, nossa especialidade é assessoria e consultoria em medicina e segurança do trabalho. Jorge, e quais são os primeiros passos para uma empresa que precisa implementar o seu programa de saúde e segurança do trabalho? O primeiro passo que as empresas elas devem ter é entender quais são as necessidades. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma clínica médica, quais são as NRs, as normas regulamentadoras, que elas precisam estar adequadas? Então, de acordo com o CNAE, com a atividade principal dessa empresa, ela deve verificar qual é o enquadramento dela, qual é o atendimento que ela deve ter em cada uma das NRs, em cada uma das normas regulamentadoras e fazer o seu atendimento. Então, para isso, é necessário um diagnóstico com uma empresa especializada na área e que ela levante e faça um cronograma de atendimento de todas as ações. Acontece que atualmente muitas empresas já têm esse atendimento. Então, o primeiro trabalho que nós fazemos é de um diagnóstico do que é aquilo que falta ou da conformidade dos programas. E muitas vezes nós viemos para complementar, para levantar e agregar, né, com uma mudança maior, né, de atendimento integral de SST, tanto no e-social quanto na legislação trabalhista. Jorge, você já tem mais de 20 anos de experiência na área.
com empresas muito sólidas e referência no Brasil todo. Tem algum caso de sucesso, algo que você queria compartilhar hoje aqui? Temos vários casos de sucesso. Eu vou compartilhar 2, tá? Um caso no privado e um caso no público. Então, nós atendemos muitos órgãos públicos desde o nosso início de atividade profissional, porque a concorrência ali, além de ser muito menor, o trabalho técnico exigido era muito mais abrangente. Então, isso gerou para a gente uma capacidade muito maior ali de atendimento. Vou trazer um deles, eu recordo de vários, que foi um atendimento na Embrapa de Santa Catarina, que faz pesquisas na linha de suínos e aves, onde eles tinham uma demanda de análise ergonômica do trabalho num tempo de entrega muito curto, ali de 30 dias para serem avaliados 150 postos de trabalho. Como nós temos muita expertise e automação e várias facilidades que nós fomos construindo ao longo desses 20 anos, né, muita bagagem, nós conseguimos entregar todo esse trabalho antes do tempo. E como eu falei antes, essa questão da participação dos trabalhadores foi algo que a gente conseguiu, nesse caso também construir, constituir e compartilhar com a empresa todo o cronograma, todos os resultados, entregar muito antes do prazo, e todas as ações, né, foram sendo executadas aí ao longo do tempo. Foi um trabalho aí lá pelo ano de 2016, 2017, né, e até hoje eles têm esse trabalho como referência. Um caso agora no privado, né, nós atendemos a Telefônica, né, a Vivo na época, depois pegamos a transformação de Vivo para a Telefônica, fomos fornecedores deles por muito tempo, com um programa de exames médicos e de ginástica laboral também em todo o Brasil, que virou case e gerou diversos artigos científicos, como um programa de saúde mental, de análise ergonômica com abordagem da ergonomia cognitiva, e foi um trabalho muito referenciado, apresentado em diversos congressos e que gerou aí muitos cases e muitos avanços também para serem levados e abordados em diversos outros casos também. Jorge, e quais as tendências futuras para a área de segurança e saúde do trabalho? O que esperar nesses próximos anos? A redução drástica do número de acidentes e doenças, porque o conforto que a NR17 traz, a preocupação com o ambiente e com o social e com a governança que o ESG tem trazido, e todas as tendências de sustentabilidade, de conformidade, de compliance, a tendência principal é de uma conformidade muito grande o atendimento das normas regulamentadoras, tanto de clientes, o nosso perfil ideal de clientes são grandes empresas multinacionais, porque a gente não precisa fazer o trabalho de convencimento e venda, porque elas que nos pedem até a mais, né, daquilo que ainda nem é legislação no Brasil, e a gente consegue também atender. Também é uma grande tendência, além dessa grande conformidade, a automação, a redução do esforço físico dos trabalhadores, dos riscos de trabalho com novas tecnologias. Então, tanto a segurança do trabalhador quanto a saúde muito mais preservadas, né, por meio das inovações tecnológicas, e vivendo num mundo de menos acidente de trabalho e mais saúde e segurança. E para finalizar a nossa conversa de hoje, que conselho você daria para os empresários, para os gestores que estão começando a se preocupar com a saúde e segurança do trabalho dentro das empresas? Procurar, né, profissionais que entendam da área, dominem a área, que sejam gestores e conheçam a legislação, os riscos, e principalmente uma forma de comunicação
porque a saúde e segurança do trabalho nunca foi prioridade na maior parte das empresas brasileiras. Nunca é pauta principal de reunião, nunca, a não ser quando acontece um óbito, um acidente grave ou uma catástrofe, como aconteceu em Brumadinho, que se falou, né, bastante sobre esse tema, entre outros. Então, o movimento ele tem crescido, né, de proteção à saúde do trabalhador, principalmente pelo ESG, e de se fazer, né, uma preocupação maior, porque atualmente também, com as medidas que estão sendo tomadas pelas empresas, que a maioria delas é pura ergonomia aplicada, né, de forma empírica pelas empresas, que promovem uma melhor conforto, saúde, eficiência e segurança no trabalho, também serem enraizadas na cultura e promoverem as melhores relações interpessoais e relações de trabalho para que, né, elas consigam não só atender a legislação, mas também criar excelentes ambientes de trabalho. Jorge, obrigada pela nossa conversa de hoje, obrigado por você ter compartilhado com a gente seu conhecimento, a sua experiência, e até uma próxima conversa para a gente tratar de outros temas sobre saúde e segurança do trabalho. Também te agradeço e vamos continuar conversando sim.